Bom dia, irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos falando da palavra de Deus. Amém? Então vamos abrir o Evangelho hoje, a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos. Marcos 7, versículo 24, que tem ali o título A Mulher Ciro-Fenícia. Amém? Vamos lá. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Reconhecimento, queridos, é o que a gente deve ter diante do Senhor. Ninguém se prostra diante dos pés de qualquer um. Essa mulher mostrou-se prostrando aos pés de Jesus, que sabia quem era ele. Aqui no versículo diz que ela já tinha escutado a respeito de Jesus, e ela se humilha, ela se prostra aos seus pés, em sinal de reverência, em sinal de humildade. Seguimos. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então ali ela estava fazendo uma petição ao Senhor, para atender a uma demanda que ela tinha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, ela insistiu com ele: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus: por causa desta palavra, podes ir. O demônio da sua filha já saiu. Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então diz aqui, por causa desta palavra tu podes ir, o demônio já saiu. Mas que palavra é essa? Ela pegou e indagou, ela insistiu. Quando Jesus deu uma negativa, porque ela pediu: Jesus, expulsa. Primeiro que ela chegou da forma correta. Ela chegou reconhecendo quem era Jesus, porque ninguém se prostra diante de qualquer um. Ali Jesus viu que ela sabia quem ele era. Ela já tinha escutado a respeito de Jesus, diz no versículo, e creu que Jesus era aquele da qual tinham lhe falado. Tanto é que ela se prostra e faz uma petição ao Senhor. Sempre quando nós temos um problema, a gente tem que levar para Deus. Não adianta levar para o seu amigo, para a sua amiga. Até mesmo para o pastor você pode levar, mas primeiramente Deus quer que a gente vá a Ele e se prostre diante dEle e ali diga para Ele o que a gente quer. Então essa mulher, Jesus já viu que ela reconheceu que era Ele. Senão ela nem pediria se ela não soubesse. Se ela não tivesse fé que ele poderia atender tal pedido que ele poderia fazer, se ela não tivesse fé, ela não teria nem pedido. Então Jesus viu que ela tinha fé. Ela se prostrou, guarda isso no seu coração. Ela se humilhou ali, reconheceu Jesus como quem poderia fazer e demonstrou fé para receber. E Jesus primeiramente disse para ela que não, que o pão era para os filhos. Mas ela insistiu, ela foi perseverante. Insista diante de Deus na sua demanda. Ela disse, ela contrapôs aquilo, seguiu insistindo e ainda colocou um argumento diante do Senhor, dizendo que o pão dos filhos, os filhos muitas vezes se lambuzavam com aquele pão, era a mais, e caía da mesa. E daquilo que sobrava, os cachorrinhos vinham ali comer. Então ela humildemente se comparou a um cachorrinho, dizendo que nem que fosse das migalhas dos filhos, ela queria que através daquelas migalhas, daquela bênção que sobrava, que era direcionada para os filhos, ela também poderia se fartar, ela também poderia ser abençoada. Então essa mulher seguiu ali, seguiu diante do Senhor, perseverando, e contrapôs aquele não de Jesus, dizendo: olha, daquilo que sobrar da bênção deles, serve para mim também, me dá. Não aceitou o não como resposta. Ali Jesus estava conversando, e Jesus conversa conosco para ver até onde vai a nossa fé, até onde vai o nosso entendimento e a nossa compreensão de quem Ele é, do que Ele pode fazer.
Então a palavra de Deus fala em Isaías, diz assim, ó, apresenta a tua demanda diante do Senhor, apresenta as tuas razões. Quando você está falando com Deus, com o seu Pai, não há nada de errado você colocar diante dele as tuas razões. Tu pede uma coisa para Deus e diz, ó, Senhor, eu preciso por causa disso, daquilo. E tu já fez, tu lembra o Senhor que em outras situações da palavra de Deus, em outras situações que tu viu uma pessoa lá num determinado lugar ser curada, o outro também recebeu, e Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de filhos. Então não há nada de errado em você conversar e argumentar com o Senhor. E apresentar diante dele as tuas razões, como diz em Isaías. Dizer, Senhor, assim como tu curou aquela pessoa, me cura a mim, Pai. Eu preciso de saúde, porque eu quero te servir mais, porque eu tenho o desejo de fazer isso e aquilo. Me ajuda, Senhor, a vender essa casa, porque nós queremos nos mudar daqui, nós temos um projeto, o que tu acha disso? Vai conversando com o teu Pai. E à medida que tu vai conversando com o Pai, ele vai te esclarecendo, vai abrindo a tua visão e vai te mostrando se aquilo que tu está pedindo está dentro da visão dele, está dentro do propósito dele ou não. E ele vai alinhando contigo a melhor forma de tu fazer aquela oração e te traz a resposta. Então, eu creio que essa mulher, ela já via a resposta, ela já via sua filha liberta. Então, grava bem aquilo que eu vou te falar, que é muito importante. Nós temos que ver a nossa resposta de oração, primeiramente no mundo espiritual. Você primeiro tem que enxergar a tua resposta. Você tem que enxergar o resultado da tua oração nas tuas mãos, para depois receber. Depois vem a resposta. Depois você recebe. Primeiro você pede e agradece, e espiritualmente você enxerga aquela resposta. Você enxerga aquilo como já sendo. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então no mundo espiritual é diferente do mundo material, onde a gente tem que ver primeiro para crer. No mundo espiritual nós temos que crer antes de ver. E a nossa fé traz à existência aquilo que não é como se já fosse. Então quando você ora, após a oração você já agradece a Deus. Você diz, Senhor, obrigado pela resposta dessa oração. Eu já me vejo com isso. Então aqui está a chave. Primeiro tu enxerga aquilo que tu precisa espiritualmente, já na tua mão. Porque o Senhor nos dá primeiro espiritualmente. A justiça de Deus, ela percorre um caminho no mundo espiritual até chegar à nossa vida. Tu pede a oração, o Senhor já te escuta, e aquela resposta de oração, ela vem vindo em tua direção. Enquanto aquele milagre ainda não chegou, você tem que aprender a sustentar o milagre. E como se sustenta o milagre? Eu vou falar isso numa outra pregação, numa outra mensagem. Nós sustentamos o milagre mantendo uma posição de quem já recebeu, sabendo que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos diz. Assim nós sustentamos o milagre, porque também nós podemos, pela nossa palavra, derrubar o milagre. Então isso daí é uma palavra para uma outra pregação que eu vou trazer nesses próximos dias, mas guarde isso no teu coração. Ora a Deus e já agradece pela resposta. Te prostra diante dele, mostra a fé para o Senhor, argumenta com ele, apresenta as tuas razões diante dele e enxerga a resposta já na tua mão. E o Senhor sabe quem está olhando para ele, quem está orando e enxergando, quem está crendo. Ele sabe quem olha para ele e sabe que dele vem a resposta. E para esse que enxerga ele se constrange, porque ele sabe, olha, esta pessoa está me vendo. Ele está pedindo com fé. Ele identifica o filho que sabe que ele pode dar. E ele responde satisfatoriamente. Amém? Deus abençoe. Guarda essa palavra no teu coração e pratica ela. Vai no teu quarto ali, coloca diante de Deus a tua demanda e espera com fé, espera com certeza no teu coração, porque Deus é bom. Descansa nele e espera a resposta, porque logo, logo a resposta chega na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir.